Olá, esse é um vídeo da série Soltando o Verbo, onde reproduzimos vídeos que abordam temas atuais e polêmicos, sendo tratados de forma firme e direta por corajosos pregadores. No vídeo de hoje, viemos alertar a todos os cristãos sobre uma perigosíssima ameaça à salvação das almas de todos vocês. Uma ameaça muito pouco falada em vídeos cristãos nos canais do YouTube. E diz respeito a algo que desperta milhares de teorias e é essencial estar bem informado nesse período do fim dos tempos que nós estamos vivendo. Muitos elaboram nesse momento teorias sobre como se desenvolverá a grande tribulação que a igreja vai passar antes da segunda vinda de Cristo. E é certo que o estudo da escatologia é um território de suposições, pois o dia e a hora e até mesmo a forma exata para quando e como tudo sucederá, só o Pai sabe. Mas é importante estarmos sempre muito atentos aos sinais que o céu nos envia, para não sermos pegos de surpresa, despreparados quando tudo acontecer. E uma das questões mais discutidas nos tempos atuais é o que seria a marca da besta e o que fazer para não ser marcado. É uma marca física? É um sistema? Porque eu sempre fiquei um pouco em dúvida sobre como se conseguiria, com todas as implicações políticas e econômicas, se instaurar um governo único, uma moeda única, uma religião pagã universal, um controle absoluto de transportes, a aceitação total da ideologia de gênero, a abolição da Eucaristia e, principalmente, uma marca na mão e na fronte para poder comprar e vender, sem que todos os cristãos percebessem imediatamente o plano maligno e denunciassem. Este capítulo do Apocalipse é conhecido demais para que nenhum cristão se revolte e se negue a deixar que seja colocado em sua pele uma marca na mão e na fronte. Seria muito óbvio. Mas eis que surgiu um anúncio, um fato novo, que acendeu uma luz na minha mente sobre uma forma sutil, irresistível e muito viável para que tudo isso se concretize. Como eu disse, em 28 de outubro de 2021, foi feito um anúncio muito importante de algo que, se de fato funcionar, vai mudar para sempre a vida de todas as pessoas do planeta. Vai ser uma enorme evolução, talvez a maior que a humanidade já vivenciou na forma como as pessoas interagem entre si. Para quem não sabe do que se trata, eu estou falando do anúncio oficial que o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, entre outras empresas, fez. Ele é talvez o homem mais importante do mundo quando o assunto é internet e principalmente redes sociais. E comunicou uma verdadeira revolução na forma como nós viveremos a partir de agora, sendo capaz até mesmo de substituir a internet como nós a conhecemos. Trata-se do metaverso. E esse conceito e essa palavra nem foram invenção dele. Foi o escritor americano Neil Stephenson, no livro Snow Crash, de 1992, quem criou esse nome e essa ideia. Do grego, meta significa além, e verso vem de universo. Ou seja, o significado é mais ou menos algo como além desse universo, um novo universo, em tese melhor que esse. Um universo virtual, onde as pessoas vão interagir entre si por meio de avatares, ou substitutos digitais. Então a pessoa, ao invés de entrar na internet usando o celular, o teclado e monitor para trabalhar, para interagir nas redes sociais e para comprar coisas, vai entrar num universo virtual, onde ela vai poder fazer todas essas coisas interativamente. There are going to be new ways of interacting with devices that are much more natural. Instead of typing or tapping, you're going to be able to gesture with your hands, say a few words, or even just make things happen by thinking about them. Your devices won't be the focal point of your attention anymore. Instead of getting in the way, they're going to give you a sense of presence in the new experiences that you're having and the people who you're with. Mas como é que vai funcionar isso na prática? A pessoa, inicialmente, vai pôr um óculos de realidade virtual e outros dispositivos, e vai enxergar todo o mundo virtual em sua volta, caminhar e poder sentir, tocar tudo, como se ela estivesse realmente presente nesse outro universo, nessa outra realidade. E vai ser tão real que o cérebro humano realmente vai acreditar que está vivendo isso. And for the first time ever in human history, virtual reality headsets
like I'm wearing right now, can completely mimic these senses by projecting stereoscopic light and creating the same 3D spatial environment around us, which tricks our brain completely into believing that what you see and where you are right now is actually real. Isso já pôde ser visto antes em vários filmes de ficção científica, como Matrix, Jogador Número 1 e Avatar, por exemplo. Só que, finalmente, com a tecnologia que nós temos hoje, com óculos cada vez melhores, trajes que permitem sensibilidade, sensações de toque, frio e calor, e luvas que permitem tocar e manusear objetos virtuais, essa ficção científica finalmente vai se tornar possível. Em tese, as pessoas poderão passar a maior parte ou praticamente todo o seu dia conectadas nesse universo virtual do metaverso, sem a necessidade de se desconectarem, a não ser para comer, tomar banho e dormir. Mas mesmo assim, enquanto elas estão fora desse mundo virtual, o metaverso poderá continuar presente com elas, também no mundo real, através da realidade aumentada. No mundo real, através de seus óculos, elas vão enxergar o mundo físico somado com diversas informações visuais. Tipo aquele jogo que fez tanto sucesso no passado, o Pokémon GO, lembra? Mas será que elas aceitarão tanta escravidão assim, de ficar o dia inteiro conectados ao metaverso? Será que elas vão querer isso? Eu diria que por uma interação muito mais sem graça, através de uma telinha, a maior parte dela já está bastante escravizada. E por que as pessoas irão querer ficar em casa se elas podem fazer tudo isso pessoalmente? Bom, primeiramente por comodidade. Mas digamos que seria bem conveniente, assim, se por algum motivo elas tivessem que ficar em casa, por terem muito medo de sair, ou algo assim bem provável de acontecer, como uma pandemia mundial, por exemplo. Isso seria bem conveniente e causaria um tipo de medo que as faria se acostumar com esse novo normal e apreciar fazer tudo sem sair de casa. E com o surgimento constante de novas pestes, as pessoas concluiriam que era mais prudente ficar em casa para sempre. E como nesse mundo virtual não há problema de espaço, elas poderiam viver inclusive numa casa muito maior e melhor do que elas têm no mundo real, do tamanho e do jeito que elas quisessem nesse mundo virtual. O cara que mora numa kitnet pode se sentir morando numa mansão por um preço muito pequeno e com uma vista espetacular para a natureza. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Sendo assim, as pessoas certamente irão preferir trabalhar de home office, participar de reuniões sem sair de casa, se comunicar com as outras pessoas sem o uso de um celular, malhar na academia sem sair do seu quarto, fazer compras em lojas famosas sem sair de casa, aprender sobre história ou ciências de forma interativa, simular procedimentos de mecânica ou de medicina virtualmente, ou então assistir a shows em qualquer lugar do mundo. Mas peraí, a graça do show não é ser ao vivo? Não necessariamente. Basta que cause a sensação de ser ao vivo. Uma prova disso é que o principal jogo hoje em dia para se jogar com esses óculos de realidade virtual, que é o Fortnite, promoveu em 2020 um show com o cantor Travis Scott, que contou com um público de 14 milhões de pessoas online. Você conhece algum lugar no mundo que possa agrupar 14 milhões de pessoas? Enfim, você não vai poder fazer tudo o que for possível na segurança do seu lar, sem o risco de sofrer nenhuma violência física ou pegar nenhuma doença. É irresistível, são muitas vantagens. Quem não entrar vai ficar para trás. Aí você pergunta, mas será que as grandes empresas vão investir sério nisso mesmo? Claro! O Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa dele para Meta e desviou metade da sua empresa para trabalhar nisso, além de estar investindo bilhões. We're now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps, and one for our work on future platforms. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Isso sem falar também em investimentos bilionários de outras empresas gigantes do metaverso, como a Tesla, a Microsoft,
a Apple e a Nvidia, só para dar um exemplo. E segundo um relatório do Banco Citi, chamado Metaverso e o Dinheiro, de 31 de março de 2022, esse mercado vai mobilizar não só as grandes empresas de tecnologia, mas também outras empresas de diferentes tamanhos, que devem movimentar até 2030 entre 8 e 13 trilhões de dólares no mundo, com cerca de 5 bilhões de usuários. É uma realidade que chegou para ficar. Beleza, mas daqui a quanto tempo isso vai virar realidade? Falta muito ainda, ninguém sabe. Só que pela previsão dos seus criadores, a concretização final disso não passa dessa década, mas pode ocorrer até antes. I believe that within the next 10 years, the majority of human population will be using augmented or virtual reality headsets for the most part of their waking hours. In the next 5 or 10 years, a lot of this is going to be mainstream. And a lot of us will be creating and inhabiting worlds that are just as detailed and convincing as this one on a daily basis. Tá bom, mas afinal o que isso tem a ver com a grande tribulação e o fim dos tempos? Tudo. Vamos começar então a recordar aqui algumas das principais coisas profetizadas para acontecer antes do fim dos tempos. E eu chamo aqui a atenção de vocês para um detalhe ligado às diretrizes da nova ordem mundial e que atinge a sua plenitude absoluta no metaverso. Ideologia de gênero. No metaverso, você é representado por um avatar. Cada um pode ser o que quiser ser, independente de quem seja na vida real. Você pode até ser exatamente como você é. Pode ter inúmeras versões suas, com penteados diferentes, etc. Você não precisa ser nem mesmo humano. You're going to have a wardrobe of virtual clothes for different occasions. Mas o principal, no metaverso não existe nenhum gênero. Um homem pode ser uma mulher pode ser um homem, quando quiser. Você é como você se sente por dentro. É o paraíso da ideologia de gênero. E o sexo, então, criado por Deus para nós, no metaverso se torna improdutivo em sua essência. Ninguém precisa jamais se preocupar em engravidar ninguém, porque é tudo virtual. Ou seja, vivendo nesse metaverso, estamos essencialmente negando o mandamento de Deus no Gênesis, que diz: sede fecundos, crescei e multiplicai-vos. E olha que incrível, qualquer um poderá ter quantos parceiros quiser, quando quiser, seja com pessoas reais, ao vivo, ou com uma inteligência artificial. E esses parceiros podem até ser representados por avatares de pessoas famosas. Quantos não vão querer se relacionar com uma personalidade famosa, por exemplo? Ou avatares de pessoas de todas as idades e até mesmo de outras espécies. Um prato cheio para se praticar pedofilia e outras variações ainda mais bizarras. Ou seja, o metaverso quer primeiramente criar um universo mais perfeito do que aquele criado por Deus, e que Deus viu que era bom. Isso por si só já se caracteriza com uma enorme soberba de querer ser igual a Deus ou até melhor. É o pecado original. E ainda quer povoar esse universo com seres humanos não necessariamente feitos à imagem e semelhança de Deus. Só pode ser obra do inimigo mesmo. E falando nele, vamos conferir como o metaverso vai permitir que ele possa facilmente instalar o seu sistema, a sua agenda no mundo. Governo único. Vamos começar pela instalação de um governo único. Isso é algo bem complexo de se implementar no mundo físico, com seus países e fronteiras. Já no metaverso, não. O principal conceito que o metaverso prega é o da descentralização. No metaverso não tem fronteiras, países, governos, nada disso. É um universo totalmente novo, onde não existem essas clássicas divisões. Cada um é um indivíduo independente para poder se comunicar, locomover e negociar livremente. Essa é a grande vantagem vendida por eles para o metaverso. It's also going to take ecosystem building, norm setting, and new forms of governance, and this is something that we're really going to focus on. Privacy and safety need to be built into the metaverse from day one. You'll get to decide when you want to be with other people, when you want to block someone from appearing in your space, or when you want to take a break and teleport to a private bubble to be alone. Só que tem um problema que eles não te contam. Eles propositalmente sempre vão omitir de você. Imagine o poder que terão
aqueles que forem os proprietários desse metaverso, ou metaversos, se forem mais de um. Seja ele o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, outra pessoa ou outro grupo de pessoas. Eles simplesmente terão acesso a todos os dados de todas as pessoas conectadas do mundo, sabendo onde elas estão, com quem, o que gostam, o que compram, para onde querem se locomover, etc. Eles vão dizer que nunca vão fazer isso, que nem podem. Mas você acredita? O que vai impedir essas pessoas de controlar com quem você se conecta, o que você pode fazer e para onde você pode ir e vir? Essa pessoa vai ter poderes inimagináveis nesse universo e controle sobre a vida de todas as outras pessoas. Eu diria que nesse universo ela é onipotente e onisciente, tem poderes divinos, como se ela fosse Deus. Entende agora o perigo desse poder cair nas mãos do anticristo ou de alguém submetido ao anticristo? E eu queria deixar claro aqui que não estamos afirmando que nenhuma dessas pessoas, donas dessas grandes empresas, seja obrigatoriamente o anticristo, mas poderão ser manipuladas consciente ou inconscientemente por ele. Logo ele, que sempre quis ocupar o lugar de Deus. A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, descreve ele assim: o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E nesse universo dele, ele vai poder usar de todo o seu poder absoluto para criar toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Religião única. E com o inimigo agindo como Deus desse mundo virtual, ele vai ter criado o cenário perfeito para que se instaure a sua religião única, baseada na mentalidade do mundo, de acordo com os valores da nova ordem mundial. Mas algumas pessoas podem sentir falta de praticar a sua religião. Afinal, pode ser que no mundo real estejam trancados em casa, sem poderem frequentar suas cerimônias religiosas presencialmente. Nós já vimos isso. Mas isso não será um problema, porque poderão ser criados ambientes virtuais que simulem templos religiosos para todos. Um simulacro de religião e de igreja. E para os evangélicos, isso já é inclusive uma realidade em algumas igrejas. No Brasil mesmo, já temos uma igreja batista em Lagoinha fazendo isso. Nos Estados Unidos, o pastor Soto fundou a VR Church, no metaverso, e acha que esse movimento não tem mais volta. O futuro da igreja é o metaverso. Não é uma coisa antifísica. Eu não acho que as reuniões físicas devem ir embora. Mas na igreja de 2030, olha aí a coincidência com a Agenda 2030, o foco principal será o seu campus metaverso. Mas nós católicos poderemos receber o sacramento de forma virtual? Será que uma bênção matrimonial, uma extrema unção, uma absolvição dos pecados terá o mesmo valor virtualmente? Uma coisa é certa, a Eucaristia, mesmo que dada virtualmente na boca do católico, jamais terá a presença viva de Cristo. Não vai substituir o seu corpo. E em nossa presença virtual por avatares, nós teremos apenas um simulacro de missa e de igreja. Isso seria o fim do sacrifício, previsto pelo profeta Daniel no capítulo 9, versículo 27. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E depois, o fim do sacrifício é citado de novo por Daniel, no capítulo 12, versículo 11. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, o sacrifício da Eucaristia, e quando for estabelecida a abominação do devastador, a abominação da desolação, como cita o evangelista São Mateus, transcorrerão 1290 dias, os famosos 3 anos e meio. E no final, para mostrar que fala do fim dos tempos, ainda diz: quanto a ti, vai até o fim. Tu repousarás e te levantarás para receber a tua parte de herança, no fim dos tempos. E grande parte do povo cristão seria enganado por se contentar com isso, com essa Eucaristia falsa. Pois como está em 2 Tessalonicenses, versículo 10, ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Mas se você pensa que algo assim seria impossível de ser aceito um dia, saiba que este ano
em 20 de julho de 2022, foi transmitida pela Rede Vida a primeira missa no metaverso do Brasil, realizada pelo Santuário da Vida. Foram sorteados usuários para participar, que poderiam andar pelo santuário, sentar nos bancos e participar da celebração da Santa Missa, que foi basicamente uma reunião de avatares de astronauta sem rosto, juntos, assistindo a cerimônia num telão. É claro que nós estamos apenas no início, ainda temos missas presenciais sendo celebradas na maior parte do mundo, mas e quando elas forem proibidas ou muito dificultadas? Será validada a Eucaristia em uma cerimônia virtual? Para os que pensam que isso nunca poderá ser feito, eu cito uma entrevista dada para uma publicação ligada aos jesuítas em 22 de outubro de 2021. Os sacramentos demandam sinais sensíveis e materiais para sua celebração, que passam pelo corpo e pelos sentidos corporais objetivos. Isto é, a vivência da Eucaristia passa por um comer e beber que devem tocar o nosso paladar de forma objetiva, sensível e material. E segue afirmando: portanto, estas serão limitações para a vivência dos sacramentos segundo a teologia tradicional. E aqui é que vem o ponto de virada. Exceto que a reflexão teológica avance a ponto de reconhecer como válidas sacramentalmente tais experiências comunicativas e sensoriais ressignificadas digitalmente, ou seja, no metaverso. Basta lembrar que a própria celebração da missa mudou e muito ao longo da história. Embora certos grupos defendam a chamada missa de sempre, a celebração da Eucaristia passou por diversas transições e transformações históricas. Portanto, a missa de hoje também pode mudar para corresponder às expectativas culturais contemporâneas e futuras. Como Francisco afirma na Evangelii Gaudium, número 33, é preciso abandonar o cômodo critério pastoral que afirma sempre se fez assim. Talvez o metaverso demandará que se supere esse critério, também no âmbito litúrgico. Só o tempo futuro dirá. Ou seja, através de uma reforma litúrgica, como já ocorreu antes na igreja, poderia ser ressignificada a noção de presença sensorial dos cristãos. Ainda que apresentada de forma condicional e hipotética, está aí um caminho das pedras para que a Eucaristia fosse validada no metaverso. E para completar esse quadro de ideologia de gênero, governo único e religião única, falta apenas o detalhe final: a instituição de uma moeda única. E para isso, o metaverso utiliza uma tecnologia chamada blockchain, que é a mesma que se criou para o Bitcoin, principal moeda digital ou criptomoeda hoje no mundo. Na verdade, o metaverso já usa, na sua fase inicial atual, uma ou mais moedas digitais para fazer todas as suas transações, ao invés de usar as moedas tradicionais. Você pode ver isso em jogos ou nos primeiros mundos criados, como Decentraland, por exemplo, Sandbox, assim. Além disso, o JP Morgan, o maior banco americano, já foi o primeiro banco a criar uma agência dentro desse mundo metaverso. E vários países já estão, inclusive, criando suas moedas digitais no mundo real. O Brasil, inclusive. O que já vai acostumando as pessoas com um mundo sem dinheiro físico, apenas digital. Mesmo em pequenas quantias. Olha o Pix aí. E a ideia é que dentro desse metaverso se desenvolva uma economia própria, descentralizada, de governos e de países. Pessoas do mundo todo, que antes eram alijadas do sistema bancário, não podiam fazer negócios, serão incluídas e poderão ser economicamente ativas no metaverso. Isso é inclusão social. Imagine almost 2 billion people on this planet currently do not have access to banking system. They cannot participate in the global economic turnover. They had no chance to be productive, to earn money, and to do anything with that. This is pretty horrible. Now, blockchain solves that as well. You are able, it allows people to become financially active and productive without any central authority being a gatekeeper. E dentro do metaverso, se poderá contratar serviços, ganhar dinheiro, comprar e vender todo tipo de coisa. Casas, carros, roupas, etc. We will buy and own 3D things.
like we buy 2D songs and books today. We will buy, own, sell homes, furniture, cars, luxury goods, and art in this world. Creators will make more things in virtual worlds than they do in the physical world. O metaverso vai gerar, inclusive, uma série de empregos novos que nem existem hoje. E ainda usa um clássico discurso ecológico de proteger o meio ambiente. Olha que beleza. Dropping our daily commutes will mean less time stuck in traffic and more time doing things that matter. And it'll be good for the environment. Actually, if you travel for work, and working in the metaverse means that you just take one less flight each year. That's probably better than almost anything else that you can do for the environment. Na verdade, já hoje, para que a sua tecnologia seja implantada, eles estão investindo milhões de dólares e gerando empregos para treinar pessoas para criar conteúdo para o metaverso. But in order to get there, we're going to need to help build the skill sets of the people who build these experiences. So, we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. Ou seja, no futuro próximo, quem estiver de fora desse sistema do metaverso vai estar basicamente alienado de todo esse gigantesco sistema econômico que ele representará. E se a sua principal fonte de renda vier dele? Vai ser preciso muita coragem para você negar a entrada nesse sistema, diante de todas as vantagens que ele vai trazer para o mundo inteiro. E vai ser bem sutil. Não vai poder usufruir de todas as suas oportunidades de emprego nesse mundo virtual. Tá ficando claro? Vai ficar mais ainda. Quem não aceitar entrar nesse sistema do anticristo não poderá comprar nem vender. E que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. A marca da besta. E na opinião de diversos profetas de hoje, a marca da besta não é necessariamente física não, é um sistema. Então, mais do que você ficar pensando assim, a marca da besta é um sinal que vai vir em mim, é alguma coisa que vão colocar dentro de mim. Não. É um sistema. É um sistema. Se você entrar dentro do sistema, você já fez parte da besta. Você já está no reino do anticristo. Se você entrar dentro do sistema. Mas aí, com todo direito, alguém mais apegado a uma leitura mais literal da palavra pode dizer que para ele só um sistema não basta. Tem que ter a marca. Que está escrito em Apocalipse 13, versículo 16. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte. Ok, vamos respeitar a opinião das pessoas também. Mas eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Para que você possa ingressar nesse sistema do anticristo, o metaverso, você precisa de um dispositivo na sua mão para tocar e na sua fronte para enxergar o mundo virtual. Sem isso, o seu cérebro não pode controlar o seu pensar e o seu agir nesse sistema. Percebeu a sutileza da mão e da fronte? E digo mais, hoje ainda pode ser um óculos, uma luva, um traje, mas amanhã isso deve evoluir para algo muito mais sutil ainda, muito menos incômodo. É a tendência. Já está inclusive em desenvolvimento pela equipe do Mark Zuckerberg um controle por gestos muito mais evoluído, sutil. E para as pessoas mais literais ainda na palavra, que disserem que um dispositivo na mão não é uma marca, não podemos esquecer dos avanços pretendidos pela empresa do próprio Elon Musk, a Neuralink. A ideia dele é literalmente inserir uma espécie de chip no cérebro das pessoas. Inicialmente para curar doenças, mas que não sabemos ainda realmente a extensão das suas intenções e as possibilidades. We've simplified this to simply something that is about the size of a large coin, and it goes in your skull, replaces a piece of skull, and the wires then connect within a few centimeters or about an inch away from the device. I mean, frankly, to sort of simplify this, what we're, I mean, it's more complicated than this, but it's, in a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. Nós temos também, já há bastante tempo, experiências sendo feitas com chips inseridos nas mãos das pessoas, buscando aprimoramentos e conexão direta com computadores, num fenômeno que é chamado de biohacking.
O caminho exato, enfim, que as tecnologias vão seguir para alcançar essa perfeita imersão dos seres humanos nesse metaverso, nem mesmo os envolvidos conseguem prever. Mas o fato curioso é que todas elas até agora incluíram a mão e a fronte. Você ainda poderia, por último, tentar argumentar que a conexão à internet teria que ficar muito mais rápida para que isso fosse realidade. Com o que temos hoje, isso é inviável. Eles sabem disso, mas não com 5G. E é por isso também que estão havendo todos os esforços para se viabilizar o 5G no mundo. Com a velocidade do 5G, você vai conseguir uma experiência do metaverso em tempo real. E isso já chegou no Brasil. Você diz, mas e nas áreas remotas, onde o celular nem pega, porque nem tem acesso à antena de celular? Pensando nessas pessoas, o próprio Elon Musk criou a sua empresa Starlink, que vai distribuir sinal de internet via satélite para o mundo inteiro, através de 12 mil satélites. E já começou a operar esse ano. A oficina pode dizer, duvido que isso chegue no Brasil. E eu te respondo, já chegou. Já existem diversos vídeos de pessoas instalando o satélite da Starlink em áreas rurais remotas aqui no Brasil. E o sinal é muito rápido. O único problema ainda, por enquanto, é o preço. Mas isso é uma questão de tempo, como foi com celulares no início também. Então eu acho que a falta de sinal ou de velocidade também não vai ser um empecilho. Concluindo, esse vídeo não é uma profecia divina. Trata-se apenas de uma teoria, uma suposição, uma aposta, como todas que nós fazemos aqui no nosso canal, nesse campo da escatologia. Nós não temos como ter certeza de como realmente tudo acontecerá. Mas ainda que não aconteça dessa maneira exatamente, eu queria deixar registrada essa teoria aqui em vídeo, para que se tudo isso ocorrer, vocês possam estar preparados e avisados. Mas peraí, então quem comprar um óculos de realidade virtual ou entrar no metaverso vai estar condenado? Não vai mais se salvar? Não, também não é assim. Mas se você se tornar dependente desse universo irresistível, a ponto de não querer ou conseguir sobreviver sem ele, você estará condenado. Afinal, o metaverso permitiria facilmente, de forma sutil e sedutora, a implementação da ideologia de gênero, de um governo único, de uma religião única, de uma moeda única, tudo isso através da marca da besta, usando o sistema do anticristo. Você vai estar disposto a ficar fora desse sistema? Alienar de todas essas vantagens para salvar sua alma? Então precisamos estar firmes na fé, senão nós iremos debandar. Senão, meus santos, para salvar os nossos bens, para salvar a nossa vida, para poder ir e vir, para poder comprar e vender, nós iremos aceitar a marca da besta. Se você gostou desse vídeo, divulgue urgentemente para todos os seus grupos de amigos cristãos, em todas as suas redes sociais que você puder. É fundamental que ninguém seja pego de surpresa quando tudo isso acontecer. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like nesse vídeo, para o YouTube mostrar ele para a maior quantidade de pessoas possível. Nós temos consciência de que esse assunto é um assunto bastante complexo e que para abordar ele completamente seria necessário um vídeo maior até do que esse. Por isso é muito importante a sua resposta a esse vídeo nos comentários, para que a gente possa ver a necessidade de talvez fazer inclusive uma live sobre esse assunto para abordar ele de forma mais completa. Paz e bem.